E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Palmeiras acaba de mexer o mercado e, segundo informações que circulam nos bastidores, o colombiano João Adolfo Arias Andrade está prestes a desembarcar no clube. A notícia, por si só, já seria suficiente para acender os holofotes, mas há um detalhe que está deixando torcedores e especialistas de cabelo em pé. Arias, conhecido por sua velocidade, habilidade de drible e capacidade de atuar tanto como meio-campista quanto como ponta, estava em um momento interessante no Wolverhampton, onde vinha recebendo oportunidades regulares. No entanto, o que chama a atenção é a forma como a negociação teria sido conduzida. Aparentemente, a revelia de alguns setores internos do Palmeiras, levantando especulações sobre quem realmente puxou os cordões dessa transferência. Alguns analistas já comentam que a chegada do colombiano pode alterar significativamente o esquema tático da equipe, mas a maneira como o acerto foi firmado deixa dúvidas sobre impactos financeiros e prioridades esportivas. A torcida, por enquanto, mistura expectativa e ceticismo, tentando imaginar como Arias vai se encaixar em um elenco que já conta com atletas de alto nível, mas que parece precisar de fôlego e criatividade justamente nas posições em que ele atua. Segundo rumores vindos de fontes próximas ao clube, o Palmeiras teria desembolsado uma quantia considerável para garantir a Arias, mas não só isso. Detalhes do contrato estariam gerando especulação sobre cláusulas de desempenho e bônus por metas individuais e coletivas. Isso sugere que o clube acredita que o jogador pode fazer a diferença, mas ao mesmo tempo quer se resguardar de possíveis riscos financeiros. Especialistas esportivos apontam que esse tipo de negociação, ainda que comum na Europa, é relativamente novo no futebol brasileiro e pode gerar precedentes para futuras contratações. Arias, por sua experiência no futebol europeu, chega com a expectativa de acrescentar técnica e velocidade, e já se comenta que ele teria pedido garantias específicas sobre minutos de jogo, posição em campo e até mesmo certas condições de adaptação no clube. Toda essa movimentação, portanto, não é apenas sobre reforço de elenco, mas também sobre estratégias de mercado e poder de influência dentro do clube. Algo que faz a especulação ficar ainda mais intensa. A torcida palmeirense, enquanto isso, observa atentamente cada passo, dividida entre a empolgação pelo talento do colombiano e a curiosidade sobre os bastidores dessa negociação que já está causando ondas. Ainda no terreno das especulações, comenta-se que Arias teria sido sondado por outros clubes, inclusive dentro da própria Série A, mas que escolheu o Palmeiras por fatores que vão além do financeiro. Fontes próximas indicam que ele teria se encantado com o projeto do clube, a estrutura oferecida e o histórico recente de conquistas, além do desejo de se destacar no cenário sul-americano antes de uma possível transferência futura para a Europa. Esse tipo de narrativa cria um clima de expectativa, como se a chegada dele não fosse apenas uma contratação, mas uma declaração de intenções do clube em reforçar seu elenco de forma estratégica. Ao mesmo tempo, surge a especulação sobre como ele será encaixado taticamente. Alguns acreditam que Arias poderá ocupar o espaço de um meia aberto, atuando pelos lados, enquanto outros sugerem que ele poderia ser uma opção de ligação entre meio e ataque, agregando velocidade e criatividade.
A diversidade de interpretações alimenta a especulação e mantém a atenção da torcida e da mídia acesa, deixando no ar a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Outro ponto que vem chamando a atenção entre os especialistas é a rapidez com que o acerto teria sido conduzido, levantando teorias sobre negociações internas aceleradas e contatos diretos com representantes do jogador. Há quem diga que a agilidade na transação indica que o Palmeiras estava atento há algum tempo e que a oportunidade foi vista como estratégica. Talvez até em detrimento de negociações anteriores que não avançaram. Ao mesmo tempo, o timing levanta questionamentos sobre o impacto que Arias terá no elenco já formado, principalmente considerando que sua chegada pode gerar concorrência direta com jogadores consolidados. Esse tipo de situação costuma ser delicada em qualquer clube. E os rumores sugerem que a direção do Palmeiras acredita ter a solução ideal, seja no aspecto técnico, seja no psicológico, para integrar o colombiano sem desestabilizar o grupo. A expectativa é que Arias não seja apenas mais um reforço, mas sim uma peça que pode gerar novos rumos táticos e estimular a competitividade interna, criando uma dinâmica diferente dentro do elenco. Enquanto isso, a imprensa esportiva segue a cartilha de especulações, levantando hipóteses sobre o que motivou a saída do jogador do Wolverhampton. Alguns comentaristas sugerem que questões relacionadas à adaptação cultural, estilo de jogo ou até oportunidades limitadas de titularidade teriam pesado na decisão de Arias. Por outro lado, há quem diga que o colombiano enxergou no Palmeiras a chance de se consolidar em um projeto vencedor, com a possibilidade de disputar grandes competições continentais e ganhar visibilidade no cenário internacional. Essa combinação de fatores alimenta o rumor de que o acerto foi pensado minuciosamente, com atenção a todos os detalhes, inclusive financeiros e estratégicos, tornando a negociação mais complexa do que parece à primeira vista. A torcida, claro, começa a imaginar Arias vestido com o uniforme do clube, criando expectativa sobre a forma como ele se integrará ao grupo, a repercussão de seu estilo de jogo e a possível evolução que trará ao desempenho da equipe. Por fim, ainda na primeira parte dessa narrativa, surgem especulações sobre o impacto psicológico da chegada de Arias no elenco. Alguns especialistas afirmam que reforços vindos da Europa costumam trazer um efeito motivacional, elevando o nível de competitividade interna e forçando os jogadores a se superarem. Por outro lado, há quem acredite que ajustes no estilo de jogo e nas responsabilidades individuais podem gerar desafios iniciais de adaptação, especialmente em um time que já possui talentos consolidados e hábitos bem definidos. O curioso é que o detalhe do acerto, que teria cláusulas específicas de desempenho e metas individuais, aumenta ainda mais a sensação de que Arias não vem apenas para compor elenco, mas para exercer um papel estratégico, talvez até como protagonista em momentos decisivos. A torcida, em suas redes sociais e fóruns, especula sobre como essa combinação de talento, oportunidade e responsabilidade impactará o desempenho do time, criando um clima de expectativa que, por enquanto, ainda está no terreno do rumor. Com a chegada de João Adolfo Arias Andrade, a especulação sobre o futuro do Palmeiras no campeonato se intensifica. Analistas esportivos começam a levantar teorias sobre como a presença do colombiano poderá modificar o perfil ofensivo da equipe, especialmente em momentos de transição rápida e contra-ataques.
Arias é conhecido por sua capacidade de criar oportunidades em espaços curtos e de romper linhas defensivas, o que poderia alterar completamente a dinâmica das jogadas do time. Rumores apontam que o treinador já estaria estudando formas de integrar Arias de maneira que ele complemente as principais peças do elenco, mas sem desestabilizar o equilíbrio defensivo. Além disso, comenta-se que a direção do clube estaria trabalhando em uma estratégia de comunicação interna, preparando os jogadores para a chegada do reforço e evitando que surjam tensões dentro do grupo. A torcida, por sua vez, já se divide entre a empolgação pelo talento do colombiano e a cautela típica diante de contratações que envolvem investimentos altos e expectativas elevadas. Esse clima de expectativa reforça a sensação de que o acerto de Arias pode ser um divisor de águas no planejamento do clube para a temporada. Ainda entre rumores, circula a ideia de que a negociação incluiu contatos discretos com intermediários e representantes que conhecem profundamente o futebol europeu, algo pouco usual no contexto brasileiro. Esse tipo de movimentação sugere que o Palmeiras estaria adotando uma abordagem mais sofisticada em termos de captação de talentos, tentando se antecipar a outros clubes interessados e garantindo que Arias chegasse com todas as condições favoráveis para se destacar. Analistas apontam que o colombiano terá um período de adaptação não apenas ao estilo de jogo, mas também à cultura e à intensidade do futebol brasileiro, que, em muitos aspectos, difere do ritmo europeu. Há quem acredite que esse desafio pode ser benéfico, despertando ainda mais o comprometimento do jogador, enquanto outros especulam que ajustes de posicionamento e rotinas de treinamento serão essenciais para que ele consiga render desde os primeiros jogos. A movimentação nos bastidores, portanto, reforça a narrativa de que o clube não está apenas contratando um jogador, mas planejando uma verdadeira integração estratégica, com foco em resultados e projeção futura. Outra especulação que tem circulado envolve possíveis mudanças no elenco titular após a chegada de Arias. Alguns comentadores sugerem que atletas que atuam nas mesmas posições podem ter que se reinventar ou buscar novas funções dentro do esquema tático, aumentando a concorrência e, consequentemente, a performance de todos. Isso cria um cenário interessante, pois reforços desse tipo costumam provocar efeitos indiretos. A presença de um jogador com experiência europeia pode estimular a equipe a adotar um ritmo mais intenso e a explorar soluções criativas em campo. Rumores também indicam que a comissão técnica estaria avaliando rotinas diferenciadas para áreas, incluindo treinos específicos de finalização, posse de bola e transição ofensiva, justamente para potencializar suas características e maximizar o impacto nas partidas decisivas. A torcida observa atentamente essas movimentações, especulando se a contratação trará equilíbrio imediato ou se será necessário um período de adaptação mais longo, mantendo o clima de curiosidade e expectativa em torno do colombiano. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores, alguns jornalistas levantam hipóteses sobre o efeito psicológico que Arias pode provocar na equipe e na torcida. Sua experiência internacional e a fama de ser um jogador técnico e veloz criam a narrativa de que ele pode ser um elemento surpresa, capaz de decidir jogos com jogadas individuais ou passes precisos. Ao mesmo tempo, o detalhe polêmico do contrato, que incluiria metas individuais e bônus por desempenho,
alimenta especulações sobre pressão e cobrança, tanto interna quanto externa, o que poderia gerar debates sobre como lidar com a expectativa elevada. Há ainda rumores de que a chegada do colombiano motivou conversas estratégicas sobre marketing e visibilidade, pois reforços internacionais costumam gerar repercussão positiva, aumentar o engajamento da torcida e até impulsionar contratos comerciais, ampliando o impacto da contratação além do campo. Assim, Arias não é apenas uma promessa de talento, mas também um elemento que movimenta diversas frentes dentro e fora do clube, reforçando a sensação de que a negociação foi minuciosamente planejada. Enquanto os torcedores especulam sobre estreia e adaptação, há também rumores de que Arias terá influência indireta no comportamento tático do Palmeiras. Comentadores sugerem que o colombiano pode incentivar mudanças sutis na forma de jogar, promovendo transições mais rápidas, maior exploração dos flancos e combinações mais ágeis com jogadores de meio e ataque. Isso poderia gerar uma evolução coletiva, aumentando a intensidade do time e obrigando adversários a se adaptarem a uma dinâmica diferente. Ao mesmo tempo, fontes indicam que haverá cuidado para não sobrecarregar o jogador logo de início, com treinamentos progressivos e participação gradual em jogos, equilibrando integração e performance. A expectativa criada por esses rumores mantém a atenção da torcida acesa, criando debates sobre quem será beneficiado ou prejudicado com a chegada do colombiano, e sobre a forma como ele poderá se tornar peça-chave em momentos decisivos da temporada. Por fim, os rumores sobre Arias no Palmeiras reforçam a narrativa de um clube ambicioso, que busca soluções inteligentes para reforçar o elenco e disputar títulos de forma competitiva. A contratação do colombiano, ainda que envolta em detalhes polêmicos e especulações sobre cláusulas contratuais, simboliza a estratégia de buscar talento de qualidade, experiência internacional e capacidade de adaptação rápida ao futebol brasileiro. A torcida continua ansiosa, especulando sobre cada treino, cada movimentação em campo e cada declaração do jogador, enquanto a imprensa mantém um olhar atento sobre cada detalhe, alimentando a narrativa de expectativa. Entre rumores de bastidores, especulações sobre impacto tático e possibilidades de evolução coletiva, Arias já se tornou protagonista de uma história que, mesmo antes de começar oficialmente, desperta debates, curiosidade e ansiedade em todos os setores do clube e da torcida, consolidando seu nome como o mais comentado do momento. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!